E mês de fevereiro é o mês de falar sobre coragem. E a pergunta que não quer calar é: o que é pior, falhar ou nunca tentar? Meu Deus, a gente acha que essas coisas são clichês e muitas vezes são, quando a gente não para analisar as coisas com a profundidade que algumas cabem, né? Nem todas, tem coisa que, é irrelevante. Mas tem coisas que cabem, principalmente quando a gente vai falar sobre coragem, né? E o que é para mim a coragem? O que ela tem sido ultimamente? Eu até falei no último, acho que foi no último, um dos últimos podcasts, que é a palavra que eu elegi para o meu ano, coragem. E por que essa palavra? Porque é muito desafiador para mim enfrentar algumas coisas que eu mapeei em mim mesma. Enfrentar os meus medos, as minhas dependências emocionais, as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, né? E assim por diante. Então, tem sido um desafio bastante complexo, grande. E a palavra coragem, ela tem servido meio que como como eu posso dizer, um amuleto, para eu lembrar do meu compromisso comigo, né? Então, os amuletos, eles podem ter significados infinitos, cada um põe o que quer. E eu elegi a palavra coragem como uma espécie de amuleto para me ajudar, para me apoiar, de lembrar qual é o meu propósito, para este ano, inclusive. Mas olha só, muitas coisas que eu já fiz na minha vida e outras tantas milhares de coisas que eu deixei de fazer, elas tinham meio que um apoio nessa pergunta. O que é pior? Falhar ou nunca tentar? E com medo de falhar, muitas vezes eu não tentava. Com medo de falhar e pior, de ser julgada por ter falhado, eu sequer tentava. E isso ainda acontece. Eu tô com um projeto na minha frente, desenhado, escrito, de lançamento de um produto digital, que eu tenho certeza que ele vai amparar e apoiar muitos professores. E o que eu fiz com esse projeto? Ele está aqui parado. Então, muitas coisas passam pela minha cabeça na hora que eu penso, vou lançar. E aí, as pessoas vão olhar, vai ser só mais um, vai ser, sabe? Essas coisas que o meu ego grita na minha cabeça quando diz, mano, já que você tá na dúvida se vai falhar ou não, cara, nem tenta. E nessa coisa de nem tentar, a gente vai ficando no mesmo lugar. E esse lugar, muitas vezes, é o lugar quentinho. E eu não disse confortável, eu só disse quentinho. Porque você já tá acostumada, você já tá ali parada há tanto tempo, né? Então, ele tá quentinho. Sair dali seja desconfortável só pelo fato de sair. E não porque o lugar, o cantinho quentinho, está confortável. Às vezes você tá quentinho, um bagulho cheio de espinho, mas tá quentinho. Aquele espinho espetado naquele lugar do seu corpo já criou calo, não te incomoda mais. Ou o incômodo é tão pequeno, ou se tornou tão... já tá aí, né? Que, pode continuar aí. E isso é muito provocante para mim. E eu tenho estudado muito sobre dependência emocional, sobre codependência, sobre liberdade emocional, sobre independência emocional, saúde mental.
Tenho estudado muito sobre isso, muito mesmo. Inclusive, eu me inscrevi num curso que tem, numa outra pós, ai meu Deus, que tem me dado bastante subsídios para poder pensar sobre isso. Então, veja, falhar ou nunca tentar. E, ao mesmo tempo, todas as vezes que a dor de ficar era muito maior do que a dor de ir, eu ia. E eu fui, muitas vezes. E raras foram as vezes em que eu só perdi, né? Aliás, eu fui aprendendo que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Mas perder eu não perco, não. Nem que seja ganhar casca, aprender o que não se deve ser feito. Mas é tudo uma questão de perspectiva, né? Você vai se sintonizando aonde você acha que faz sentido para aquilo que você está buscando, né? E o que você está buscando. Então, eu estava ouvindo um podcast agora, antes de gravar este, e lá no podcast a pessoa dizia assim, né? A gente não tem a dimensão de como quando a gente passa da barreira que nos segura. E esta barreira, ela é, às vezes, autoimposta. Então, quando você consegue vencer essa barreira do terror e você vai ali do outro lado, é como se você tivesse aberto os seus horizontes a ponto de você enxergar coisas que você nunca enxergou. E aí, quando você faz essa travessia, você se arrepende tanto de não ter feito antes. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Muito. E acho que cabe que você que está me ouvindo pense nisso também. Qual é a margem do... já que tem uma grande possibilidade de falhar, eu nem vou tentar. Qual é a margem que isso ocupa na sua vida? O que é pior? Falhar ou nunca tentar? Hoje em dia, para mim, tem sido... é muito pior falhar. Mas por quê? Porque eu ainda tenho algum tipo de preocupação com o julgamento alheio, com a opinião alheia. E, em alguma medida, isso acontece hoje, em uma escala infinitamente menor do que há 5 anos atrás, por exemplo. Eu vou mais perto do que há 6 meses atrás. Há 6 meses, de 6 para 7 meses, eu iniciei um processo terapêutico. Uma imersão num processo terapêutico mesmo, com terapeutas, com um acompanhamento, conhecendo pessoas e... Nossa, gente, isso tem sido tão libertador, porque o que eu fui percebendo? Que mesmo tendo clareza de muitas coisas e uma clareza mental sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre estes assuntos de comportamento humano, mas sempre com um olhar para o meu comportamento, porque eu não estudo essas coisas para conhecer o outro. Até mesmo por isso que esse podcast chama De Cara Comigo, né? Eu estudo todas essas coisas para me conhecer. E quando eu me conheço, eu lido melhor com quem está à minha volta. Então, este processo terapêutico que eu tenho vivido, ele tem feito que, mesmo eu tendo sabido sobre muitas coisas que ali já são tratadas, a minha vivência nisso ficava apenas no campo racional. E eu tô mergulhando no campo do meu sentimento. Como eu me sinto. E quando você enfrenta este dilema de, eu entendi o que é dependência emocional, mas como eu me sinto
dentro da dependência emocional. O que me segura aqui? Por que eu me prendo aqui? Né? O que está por trás disso? Qual é o meu sentimento? Então, este processo terapêutico tem me ajudado nisso, em mergulhar fundo no meu sentimento. E quando eu vou me entendendo, algumas coisas já não cabem mais. Quando eu vou me sentindo, muitas outras coisas não cabem mais. E por conta disso, eu consegui tomar muitas decisões neste tempo, nesses 6 meses. Decisões de deixar lugares, deixar pessoas, deixar a relação com essas pessoas, que é uma relação conturbada, deixar ali, né? Porque numa relação, para que ela se modifique, eu entendo que as duas partes devem estar dedicadas nesta mudança. E muitas vezes esta mudança só está em você. Muitas vezes essa mudança só está em mim. E em alguma medida no outro também tem, mas às vezes o que está em mim e o que está no outro não é mais compatível. E tá tudo bem, né? Eu não deixo de amar pessoas por isso. Eu continuo amando pessoas, eu continuo agradecendo e agraciada pela oportunidade de tê-las conhecido, de ter aprendido com elas, de tê-las na minha vida. Mas eu estou dizendo do lugar da relação. Muitas vezes essas relações mudam na hora que a gente sente quem é a gente de verdade dentro dessa relação. Então, hoje, eu tenho me acalmado muito mais, eu tenho olhado para as coisas e dito, esse barulho não é meu, fica aí com você, isso eu não quero para mim. Eu respeito a sua decisão, mas eu respeito primeiro a minha, e assim vai. Só que estar neste lugar agora não é confortável neste momento. Agora, hoje, neste dia, este lugar para mim ainda não é confortável. Eu ainda me prendo eu me prendo à sensação que eu sinto quando eu desagrado alguém. Não sei se eu me fiz entender. Eu ainda me prendo à sensação ruim que eu sinto quando eu desagrado alguém. E eu não desagrado as pessoas porque eu quero desagradá-las com esta intenção, com este objetivo, não. É porque por muitas vezes eu agrado pessoas e me desagrado. Eu aceito o que a pessoa impõe, mas fico incomodada por ter aceitado. Eu acato o que a pessoa trouxe, mas eu me sinto invadida por ter acatado. E é esta relação que eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Chega. Fica aí, com você, sendo você, do jeito que você dá conta de ser. E eu aqui, sendo eu, do jeito que eu dou conta de ser. E eu tenho certeza que as coisas, quando deixarem de ser todas misturadas, sabe aquela mistura toda? A gente mistura a ação e do outro que impacta no meu estado e na minha ação. O estado e a ação do outro impactando no meu estado e na minha ação. Isso fica tudo muito misturado. Tem coisa que não é minha. Tem coisa que não é minha. E esse tem sido o meu trabalho. O que é meu? O que me cabe? Não sou responsável por como você se sente, a não ser que a minha intenção tenha sido fazer você se sentir mal. E aí eu tenho uma responsabilidade afetiva por isso. Se não, gente, a Vanessa disse, a Joana se sentiu mal
por Vanessa ter dito A. Meu, o A que eu disse foi só um A. Eu não tinha a intenção de machucar a Joana. Foi a Joana que não gostou do meu A por conta das coisas que estão acontecendo dentro da Joana e não dentro da Vanessa. A Vanessa só está existindo. Entende? Isto é muito complexo. E eu não vou me atrever aqui a dizer sobre conceitos e coisas que eu tenho aprendido muito. De cara comigo, eu só quero falar de como eu tenho me sentido com relação a tudo isso. Porque facilmente, eu consigo dizer a vocês do campo teórico das coisas. Eu tenho facilidade para isso. Muita facilidade. Eu pego um livro sobre teoria XPTO, eu leio, eu entendo, eu coloco no campo racional e rapidamente eu consigo organizar o pensamento a ponto de explicar isso para alguém. Isto para mim é muito fácil de fazer. Eu sou professora e isso inclusive faz parte do meu trabalho. Porém, eu não quero mais ficar no lugar racional quando eu estou me referindo à minha vida, à minha existência. Vamos para o campo dos sentimentos, da inteligência emocional, relacional, porque eu sinto que esse é o meu desafio. A parte cognitiva, para mim, já está tranquilo. Eu preciso equilibrar os outros pratos. Esse já está rodando de boa. E é isso.